É o processo número 25.957/2011, prestação de conta do Hospital Getúlio Vargas, exercício 2010, prestada pela ordenador de despesa Noé de Siqueira Fortes. Após a fiscalização em loco e análise dos documentos que compõem a prestação de contas, em relatório pormenorizado, folhas 101 e 126, a DEFAE enumerou diversas falhas e irregularidades, das quais tomou conhecimento o gestor, exercendo assim o contratório ampla defesa, e o processo foi então ao setor de contraditório, que, após analisar as razões apresentadas pelo gestor, considerou como não sanadas ou sanadas parcialmente as seguintes falhas: não cumprimento dos prazos no envio das prestações de contas, ausência de documentos nas prestações de contas, quanto ao informativo prévio de licitações e a finalização, divergência entre os balancetes financeiros mensais e balancete anual, licitações e convênios, irregularidades em pessoal e irregularidade no controle interno. Caminhado o processo então ao Ministério Público de Contas, que, após circunstanciado relatório, propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Em síntese, senhor presidente, ao relatório, solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Em discussão o relato, conselheiro Jailson. Em votação. Senhor presidente, eu acompanho o parecer ministerial. As falhas são falhas formais, atraso no envio da prestação de contas, mas em quantidade de dias dentro da margem aceitada pelo tribunal, ausência de documento na prestação de contas, de alguns documentos, algumas falhas no que se refere às licitações, mas no mais não há maiores irregularidades apontadas nos autos, de modo que acompanho em parte o Ministério Público de Contas, porque proponho o julgamento de regularidade com ressalvas, mas não vou aplicar a multa, que seria de 200 unidades fiscais, e eu me justifico, geralmente em relação a diretores de hospitais, seja hospitais do interior, seja hospitais da capital. Mesmo estando presentes algumas falhas, eu não tenho aplicado a multa, exatamente porque considero os médicos que assumem esses cargos, no caso aqui é um médico, ele não é um administrador, ele é um médico e que às vezes praticamente mora dentro do próprio hospital, lutando com tudo, contra todos os tipos de dificuldades, e resta praticamente impossível evitar que essas falhas sejam cometidas, razão porque então eu tenho sido sempre parcimonioso na aplicação de multas a gestor de hospital. Então a proposta é no sentido de, acompanhando o Ministério Público, julgamento de regularidade com ressalvas, contudo sem a aplicação de multa. É a proposta, presidente. Correto. Eu também acompanho o relatório, portanto, por unanimidade aprovado o voto. É o processo número 25.957/2011, prestação de conta do Hospital Getúlio Vargas, exercício 2010, prestada pela ordenador de despesa Noé de Siqueira Fortes. Após a fiscalização em loco e análise dos documentos que compõem a prestação de contas, em relatório pormenorizado, folhas 101 e 126, a DEFAE enumerou diversas falhas e irregularidades, das quais tomou conhecimento o gestor, exercendo assim o contratório ampla defesa, e o processo foi então ao setor de contraditório, que, após analisar as razões apresentadas pelo gestor, considerou como não sanadas ou sanadas parcialmente as seguintes falhas: não cumprimento dos prazos no envio das prestações de contas, ausência de documentos nas prestações de contas, quanto ao informativo prévio de licitações e a finalização, divergência entre os balancetes financeiros mensais e balancete anual, licitações e convênios, irregularidades em pessoal e irregularidade no controle interno. Caminhado o processo então ao Ministério Público de Contas, que, após circunstanciado relatório, propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Em síntese, senhor presidente, ao relatório, solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Em discussão o relato, conselheiro Jailson. Em votação. Senhor presidente, eu acompanho o parecer ministerial. As falhas são falhas formais, atraso no envio da prestação de contas, mas em quantidade de dias dentro da margem aceitada pelo tribunal, ausência de documento na prestação de contas, de
alguns documentos, algumas falhas no que se refere às licitações, mas no mais não há maiores irregularidades apontadas nos autos, de modo que acompanho em parte o Ministério Público de Contas, porque proponho o julgamento de regularidade com ressalvas, mas não vou aplicar a multa, que seria de 200 unidades fiscais, e eu me justifico, geralmente em relação a diretores de hospitais, seja hospitais do interior, seja hospitais da capital. Mesmo estando presentes algumas falhas, eu não tenho aplicado a multa, exatamente porque considero os médicos que assumem esses cargos, no caso aqui é um médico, ele não é um administrador, ele é um médico que às vezes praticamente mora dentro do próprio hospital, lutando com tudo, contra todos os tipos de dificuldades, e resta praticamente impossível evitar que essas falhas sejam cometidas. Razão porque então eu tenho sido sempre parcimonioso na aplicação de multas a gestor de hospital. Então a proposta é no sentido de acompanhar o Ministério Público julgamento de regularidade com ressalvas, contudo sem a aplicação de multa. É a proposta, presidente. Correto. Eu também acompanho o relatório, portanto, por unanimidade aprovado o voto. Presidente, o processo número 25.957/2011, prestação de conta do Hospital Getúlio Vargas, exercício 2010, prestado pela ordenador de despesa Noé de Cerqueira Fortes. Após a fiscalização em loco e análise dos documentos que compõem a prestação de contas, em relatório pormenorizado, folhas 101 e 126, a DEFAI enumerou diversas falhas e irregularidades, das quais tomou conhecimento o gestor, exercendo assim o contratório ampla defesa, e o processo foi então ao setor de contraditório, que, após analisar as razões apresentadas pelo gestor, considerou como não sanadas ou sanadas parcialmente as seguintes falhas: não cumprimento dos prazos no envio das prestações de contas, ausência de documentos nas prestações de contas, quanto ao informativo prévio de licitações e a finalização, divergência entre os balancetes financeiros mensais e balancete anual, licitações e convênios, irregularidades em pessoal e irregularidade no controle interno. Caminhado o processo então ao Ministério Público de Contas, que após circunstanciado relatório propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Em síntese, senhor presidente, ao relatório, solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Em discussão o relato, conselheiro Jailson. Em votação. Senhor presidente, eu acompanho o parecer ministerial, as falhas são falhas formais, atraso no envio da prestação de contas, mas em quantidade de dias dentro da margem aceitada pelo tribunal, ausência de documento na prestação de contas, de alguns documentos, algumas falhas no que se refere às licitações, mas no mais não há maiores irregularidades apontadas nos autos, de modo que acompanho em parte o Ministério Público de Contas, porque proponho o julgamento de regularidade com ressalvas, mas não vou aplicar a multa, que seria de 200 unidades fiscais, e eu me justifico, geralmente em relação a diretores de hospitais, seja hospitais do interior, seja hospitais da capital. Mesmo estando presentes algumas falhas, eu não tenho aplicado a multa, exatamente porque considero os médicos que assumem esses cargos, no caso aqui é um médico, ele não é um administrador, ele é um médico que às vezes praticamente mora dentro do próprio hospital, lutando com tudo, contra todos os tipos de dificuldades, e resta praticamente impossível evitar que essas falhas sejam cometidas. Razão porque então eu tenho sido sempre parcimonioso na aplicação de multas a gestor de hospital. Então a proposta é no sentido de acompanhar o Ministério Público julgamento de regularidade com ressalvas, contudo sem a aplicação de multa. É a proposta, presidente. Correto. Eu também acompanho o relatório, portanto, por unanimidade aprovado o voto. 1957/2011,
Prestação de conta do Hospital Getúlio Vargas, exercício 2010, prestada pelo ordenador de despesa Noé de Cerqueira Fortes. Após a fiscalização em loco e análise dos documentos que compõem a prestação de contas, em relatório pormenorizado, folhas 101 e 126, a DEFAI enumerou diversas falhas e irregularidades, das quais tomou conhecimento o gestor, exercendo assim o contratório ampla defesa, e o processo foi então ao setor de contraditório, que, após analisar as razões apresentadas pelo gestor, considerou como não sanadas ou sanadas parcialmente as seguintes falhas: não cumprimento dos prazos no envio das prestações de contas, ausência de documentos nas prestações de contas, quanto ao informativo prévio de licitações e a finalização, divergência entre os balancetes financeiros mensais e o balancete anual, licitações e convênios, irregularidades em pessoal e irregularidade no controle interno. Caminhado o processo então ao Ministério Público de Contas, que após circunstanciado relatório, propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Em síntese, senhor presidente, ao relatório, solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Em discussão, o relato, conselheiro Jailson. Em votação. Senhor presidente, eu acompanho o parecer ministerial. As falhas são falhas formais, atraso no envio da prestação de contas, mas em quantidade de dias dentro da margem aceitada pelo tribunal, ausência de documento da prestação de contas, de alguns documentos, algumas falhas no que se refere às licitações, mas no mais não há maiores irregularidades apontadas nos autos, de modo que acompanho em parte o Ministério Público de Contas, porque proponho o julgamento de regularidade com ressalvas, mas não vou aplicar a multa, que seria de 200 unidades fiscais, e eu me justifico, geralmente em relação a diretores de hospitais, seja hospitais do interior, seja hospitais da capital, mesmo estando presentes algumas falhas, eu não tenho aplicado a multa, exatamente porque considero os médicos que assumem esses cargos, no caso aqui é um médico, ele não é um administrador, ele é um médico que às vezes praticamente mora dentro do próprio hospital, lutando com tudo, contra todos os tipos de dificuldades, e resta praticamente impossível evitar que essas falhas sejam cometidas. Razão porque então eu tenho sido sempre parcimonioso na aplicação de multas a gestor de hospital. Então a proposta é no sentido de acompanhar no Ministério Público julgamento de regularidade com ressalvas, contudo sem a aplicação de multa. É a proposta, presidente. O relator. Eu também acompanho o relatório, portanto, por unanimidade aprovado.